Não precisa não. Boa noite. Oi, Mel, tudo bem? Nicolas, olá. Boa noite. Como vocês estão? Seguinte. Vamos fazer uma receitinha. Deixa eu compartilhar aqui. Boa noite, Marli, tudo bem? Oi, Ana, tudo bem? Galera, é o seguinte, estou aqui hoje para a gente fazer uma receitinha para Páscoa. A Páscoa já está chegando e eu vim aqui trazer uma dica. Oi, Maria Rose. Maria Rose? É assim? Boa noite a todos, mando um beijão para nossos clientes aqui de Fortaleza, de Nossas Delícias de Nucita. Beijo para a galera de Fortaleza? De Fortaleza. Olha aí, ó. Quero conhecer Fortaleza, hein, Ana? Ai, 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 hein, Nucita? Queria conhecer Fortaleza. Ó, vamos aqui arregaçar nossas mangas. A gente vai trabalhar com a nossa nucita de potinho. Tá? O que a gente vai fazer? É Páscoa. A gente vai fazer um ovo de colher. Tá? A gente vai fazer um ovo de colher. E a gente vai fazer um ovo com a casca trufada. Tá? No trufado a gente vamos explicando no decorrer da live aqui, no decorrer de tudo aqui, vocês vão perguntando. E é isso. Primeiro, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer primeiro a casca do nosso ovo de colher, tá? Por quê? Porque esse eu vou fazer somente com a cobertura, tá? Eu vou usar cobertura fracionada pra gente fazer Tava mudo? Ai, vamos colocar um microfone pra ver se melhora. Pera, vamos ver se... Vamos colocar um microfone, ô Marli, pra ver se ajuda. Vamos nos micro... Não sei se meus microfones estão carregados, mas vamos colocar aqui pra ver se dá uma...
se ajuda. Pera aí. Melhorou a voz? Estão me ouvindo bem? Testando o som, 1, 2, 1, 2. Vamos ver, pera aí. Melhorou bastante? Então eu acho que é esse então. Eu tava pensando de ter trocado os... Tá, vamos lá. Já vamos fazer logo a casquinha. Eu não tenho nenhuma casquinha feita, tá? Então a gente vai fazer agora. Tá joia? Essa daqui... Oi Regina, tudo bem? Essa daqui é uma cobertura. Ah, não vou usar essa não. Pera, que eu vou usar outra. Vou usar outra cobertura que é melhor. Pera aí. Vou usar essa. Pronto. Lembrando que cobertura não precisa de temperagem, tá? Cobertura é derreteu, tá pronta para usar. É bom derreter o chocolate ou a cobertura na potência média, tá? Ai Gil, mas eu só uso potência máxima do meu micro-ondas. Tá bom. Se você conhece o seu micro-ondas, tudo jóia. É igual eu. Eu conheço o meu, então eu derreto na potência máxima. Então, se a gente não conversa com ele, né? Se a gente não tem essa conversa com ele de vez em quando, então é melhor colocar na potência média, que é melhor. Por quê? Porque ele acaba aquecendo demais o chocolate e a gente vai perder. Tá joia? Regina, a gente vai fazer um ovo de colher e um ovo trufado. Tá? E o trufado, a gente vai fazer a casca, a gente vai fazer com chocolate nobre, tá? E a da cobertura fracionada, o de colher a gente vai fazer com cobertura fracionada. Mas essa daqui é uma cobertura bem gostosa, então essa daqui pode. Ela é gostosa, até pra gente comer ela é boa. Aqui já a gente vai preparar, deixar a nossa casquinha aí pra geladeira. Aí a gente vem preparando já o recheio do nosso ovo. Ó, a cobertura é boa que derreteu, tá pronta, tá? A gente já pode usar, ela não tem contraindicação, tá? Lembrando que cobertura não precisa de temperagem, como a gente tá na época da Páscoa, então tem uma galera aí louca, tanto fazendo temperagem quanto também usando cobertura para fazer casca. Não tem problema, pode ser usado também para fazer as cascas, tá?
Toda forminha, tá? A maioria, quando a gente compra, ela vem com 3 partes, tá? Essa daqui de silicone, essa aqui que é a base da gente prensar e essa é a base da casca, tá? Ó, a gente dá uma batidinha só pra sair a bolha da nossa cobertura, tá? Pra não ficar aquela casca com buraquinho. A gente vem agora, ó, coloca a base de silicone e agora a gente vem com essa outra parte e pressiona, ó, tá? Pressionou, tá pronta a nossa casca. Essa daqui eu já vou levar para a geladeira. Quanto mais rápido ali, melhor pra gente aqui também, porque como eu não tinha adiantado a casca, então a gente vai fazer todo o processo aqui, tá bom? O que vamos fazer? Vamos esperar aquela de lá primeiro cristalizar, por quê? Porque a gente já... Santos tá... ixi, eu não consigo te mandar. Ô Santos, eu não consigo te mandar. O Santos quer 500 no Cita de chocolate com morango. Até eu quero. No Cita, manda pra mim também. Se mandar pro Santos, manda pra mim também. Brincadeira. Tá? Então a gente vai precisar do nosso ovo com a casca trufada. A gente vai precisar daquela forminha e dessa, tá? Então vamos deixar aqui de ladinho, porque vamos deixar que ela cristalizar primeiro. Tá joia? Primeiro aquela, depois vem essa de cá. Agora, aqui, o que temos? Ó, vou usar aqui um creme de leite. E aqui tem a nossa Nucita. Lembrando que a nossa Nucita é Oi Valentina, boa noite. É um creme de chocolate. Tá joia? O que é esse creme? Aqui dentro, o nosso creme, ele é pastoso. Tá? Vamos abrir uma nova? Eu gosto de abrir nova. Ó, o nosso creme, tá? É pastoso, ó. Não dá pra gente colocar um creme desse, já rechear, né, o nosso ovo desse jeito. Né? Por quê? Porque ele tá firme, ó. Não tem como rechear. O que a gente vai fazer? Eu vou colocar um pouquinho de creme de leite, tá? Gil, qual a quantidade? Não tem uma quantidade exata. Vai adicionando aos poucos, tá? Somente para ela, ó, para ela mudar a textura, pra gente dar uma leve amolecida, tá? Na nossa Nucita aqui, ó. Olha como é que ela já melhorou a textura dela. A minha colher também que eu peguei, olha, é uma falta de vergonha a colher que eu peguei. Olha o tamanho. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Olha a diferença agora, ó. De dentro do pote, tá? Ó, ela tá super firme dentro do pote. E agora a gente misturou um pouquinho de creme de leite e já virou esse creme aqui. O que eu tenho aqui reservado? Aqui reservado eu tenho um brigadeiro, tá? Brigadeiro que a gente faz em casa. Leite condensado, creme de leite e chocolate, tá? O que eu quero? Vou pegar, ó, uma porção desse brigadeiro e vamos misturar aqui também. Gil, é errado? Não. Tá certo também. Olha isso daqui. Olha agora como ele vai ficar
nossa nucita vai ficar 10 vezes melhor ainda. Ó. Olha como ela ficou mais brilhante ainda, porque a gente adicionou somente quase 2 colheradas de brigadeiro junto com a nucita. Se não tiver o brigadeiro, o que é bom fazer? Só fazer um pouquinho de ganache também e misturar. Às vezes eu faço com ganache, é só misturar ou fazer uma ganache, tá? E misturar também. Tá? Por quê? É somente para dar mais textura para a nucita, tá? Para o nosso chocolate, para o nosso recheio aqui, ó. Tá? Somente para dar mais textura para ele. Aqui eu tenho bolo de chocolate. Tá? Qualquer bolo de chocolate, pode ser também até um bolo de cenoura, se vocês tiverem aí, tanto faz, chocolate, cenoura. Por quê? Porque o nosso ovo de colher não vai ser aquele ovo que é somente recheio, então a gente vai colocar uma parte de bolo, tá? Até um bolo massa branca, eu tinha um pedaço aqui de massa branca, mas agora há pouco eu comi ele, então zero chance de colocar massa branca aqui. Então a gente vai usar o nosso bolo de chocolate. Tá? Aqui o nosso recheio já está pronto. Tá? Não tem mais aqui, ó. Tá tudo certo. Aqui também, vamos lá, mais uma dica, se vocês quiserem. Desse daqui eu fiz uma vez um bolo um bolo na forma mesmo. Como cada um ia levar um prato, então em vez de eu levar um bolo de fatia, eu fiz tipo um bolo gelado. Assei, deixa eu só pegar um exemplo aqui que dá para vocês fazerem aí na casa de vocês. Aqui é a minha forma grande, digamos que aqui foi minha forma grande, eu fiz uma quadrada desse tamanho. Assei o bolo, tá, aqui eu tenho um bolinho, só dividi ele no meio. O que eu fiz? Eu tinha um pouco de brigadeiro, peguei um pote desse de nucita, misturei no brigadeiro, tá? Peguei um pouco de chantilly, tá? O chantilly batido bem duro e misturei e fiz tipo uma mousse, tá? Só que ficou uma mousse quase nessa textura, ó. Nem meio, ficou entre um creme e uma mousse, ficou mole. Não daria para mim rechear um bolo de corte. A ideia era montar mesmo o bolo na forma, então eu montei o bolo uma base embaixo de bolo, coloquei todo o recheio, deixei bem molhado a massa e peguei todo o recheio, tipo esse daqui, coloquei numa camada bem generosa e depois coloquei a outra parte do bolo em cima, molhei com a calda e fiz uma decoração de chantilly em cima. Ficou bem legal e bem diferente. Tô falando por quê? Por causa da textura do nosso recheio aqui. Tá? Ó, que ele ficou assim, eu lembrei de falar. Tá? Porque desse jeito aqui, não dá... Eu ia dar a ideia de vocês rechear bolo assim também. Só que aqui, dá pra rechear um bolo no pote, copo da felicidade, bombom, na travessa, um bolo na travessa, um bolo na taça, tudo... Tipo assim, vamos fazer um bolo aqui dentro? Então esse recheio combina para aqui. Por quê? Porque ele está assim, ele está mole, cremoso. Tá? Para recheio, para bolo de corte, ele tem que estar mais firme que isso. Enquanto isso, enquanto que vai cristalizando lá a nossa outra casca, a gente vai fazer aqui uma temperagem. Eu sei que muita gente já está
cansado de ver temperagem de chocolate. Mas a gente vai fazer... Vamos fazer mais um pouquinho, né? Quem não aprendeu, vai aprender agora. O que eu tenho aqui é chocolate nobre, tá? Então por isso que a gente precisa fazer temperagem. Para fazer temperagem, a gente precisa de termômetro. Por quê? Para a gente conferir a temperatura do nosso chocolate. Tá? Então, o meu chocolate, ele vai... Né, aqui, digamos que como diz, não, ele está em temperatura ambiente. Então, eu vou derreter ele no micro-ondas de 30 em 30 segundos, tá? Até chegar numa temperatura de entre 40 e 50 graus, tá? O chocolate tem que ficar entre 40 e 50 graus. Acima de 50 graus, ele já começa a queimar, tá? Então, o nosso chocolate vai ficar entre 40 e 50, a temperatura dele. De 30 em 30 segundos, tá? Não esqueçam, sempre, chocolate é de 30 em 30. Deixa eu responder aqui. Só um minutinho, gente. Calma. Deu certo. Pronto. Celular querendo parar. Ó. Oi, Kika. Não apareceu? eu tentei compartilhar por aqui pra você, mas daí eu não te achei também.
mais 30 e a gente começa a conferir a temperatura dele. Kika, o som tá saindo bom aí? Ó, agora a gente começa a conferir a temperatura do nosso chocolate. Tá? Vamos lá. Nossa, faz ano que eu não ano que eu não faço temperagem de chocolate. Ó, já subiu. Temos 48 graus. Tá? Temos 48 graus. O que que a gente... Qual é a forma que eu vou utilizar pra gente... pra gente trabalhar aqui o nosso chocolate. Luana, tudo bem? Então, esse termômetro, eu tenho ele já faz mais de 5 anos que eu tenho esse termômetro. Tá? Então, o nosso chocolate, 49 graus. O que que a gente vai fazer? A gente vai jogar ele na bancada, tá? Essa daqui se chama temperagem de tablagem. Porque a gente joga o chocolate no mármore. E agora a gente mexe. Ó, esse é o processo de temperagem do chocolate. Tá? É somente mexer o chocolate. Agora a gente vai baixar a temperatura dele. Tem a temperagem com micrio e a temperagem por adição. Tá? Nenhuma dessas eu aprendi a fazer. Então eu vou pela que eu sei fazer, tá? Então eu aprendi essa. Então é essa que a gente vai fazer. Tá? A de micrio a gente usa a própria manteiga de cacau, que é o micrio, que é que é a manteiga de cacau em pó, que a gente adiciona no chocolate e tá tudo certo e chega e tá feito. A temperagem por adição, a gente tira uma parte e deixa fora, a outra a gente derrete. Depois que a gente derreteu a segunda parte, a gente mistura a primeira que não foi derretida. Misturou, conferiu a temperatura, tá pronto. Então, eu não consigo fazer ela. Eu vou por essa, que essa daqui a gente tira nota 10 com essa. Com aquela de lá a gente tira nota baixa. Esse daqui, ó, o nosso chocolate tava com 48 graus. Tá? Esse daqui eu estou utilizando chocolate meio amargo. Tá? Então, o nosso chocolate meio amargo, ele vai baixar para uma temperatura de 28 graus, tá? 28, 29, 27, 28, 29 graus. Já tá bom nessa temperatura.
tá? 27 e 28. Chocolate ao leite e o chocolate blend entre 26 e 27. Todos têm que ficar entre 45 e 50 graus. O branco pode deixar a 26 ou 27. Vamos ver como que já está aqui. Ó, tá 28. Então já é o que a gente quer nesse momento, 28 graus. E agora a gente tira o nosso chocolate daqui agora. Prontinho. Oi, Gabriele. Ó, estamos aqui fazendo, Gabriele, um ovo de Páscoa com Lucita. Vamos fazer um ovo de colher e vamos fazer também um ovo trufado. Ó, essa daqui tem até, essa daqui é diferente, ó, essa daqui tem até coraçãozinho. Então vamos colocar aqui. Sempre, ó, essa daqui tem uma marca, tá vendo essa linha, ó? Essa linha aqui é a quantidade exata que a gente vai precisar de chocolate para nossa casca. Se passar, não tem problema, tá? Que se passar, depois sai no outro processo. A gente sempre dá essas batidinhas para quê? Para as bolhas de ar subir para cima. A gente não quer uma casca, quando a gente for morder, ela tá cheia de buraco. Se quiser a casca crocante, é que eu não tenho aqui. É só pegar agora flocos de arroz, ou pode jogar aqui, ou pode jogar aqui. Tá? Se quiser a casca crocante, pega os flocos de arroz e joga aqui dentro. Ó, prenso. Se a gente coloca muito, ele vaza nas laterais, tá? Ó, o que passar, sai todo, tá? Quando a gente prensar, ó, ele sai pra fora. Aqui já é a nossa primeira casca com chocolate. Olha, a diferença. Tá vendo? Essa daqui a gente acabou de colocar o chocolate, ó. Então, se eu tirar aqui, o chocolate vai estar grudado. Aqui já é uma casca pronta. Olha a diferença dessa para essa. Por quê? Ela tem que ficar assim, ó. Ela tem que ficar opaca. Quer dizer que o chocolate já cristalizou. Tá? A nossa casca já cristalizou. E agora a gente já coloca a outra aqui.
batidinha sempre, não esquecer. E já está pronta a nossa segunda casca. Deixa eu só trocar o fundo aqui, porque essa daqui está quebrada e eu vou ter que prensar mais esse daqui. Ó. Prontinho, agora geladeira. Quando a gente está em produção de Páscoa, em produção de casca, tá? O que acontece? As primeiras cascas são super rápidas de cristalizar, tá? Então, a geladeira, quando a gente está mexendo com chocolate, a geladeira, caso a gente só tenha uma, como eu só tenho uma, então esse ano meu segundo ano passado e esse ano que eu não vou trabalhar Páscoa. Então eu sempre, quando eu vou fazer, eu deixo minha geladeira vazia. Tiro tudo que tem dentro. Por quê? Para a geladeira ficar somente com chocolate, tá? Então se tiver um alimento lá super temperado que tá cheirando, tire, ou você tenha uma geladeira somente para o chocolate, ou você esvazia a sua geladeira, não deixa nada. Por quê? O chocolate, ele é inimigo de tudo. Chocolate é abusado. Chocolate só gosta dele e de mais ninguém. Só a gente que gosta de chocolate. Porque o chocolate, tipo assim, se tiver poeira, parece que puxa tudo. Se tiver cheiro, o chocolate puxa, tá? Então, quando a gente, na produção de Páscoa, nada de poeira, nada de ventilador porque tá calor, não, porque o ar vai circular dentro e vai puxar poeira, o chocolate vai puxar poeira para ele. E cheiro, a mesma coisa também. Boa noite, Felipe, tá? E a mesma coisa em cheiro, então nada de falar, deixa eu fazer uma faxina que eu tenho que arrumar minha cozinha, deixar ela cheirosa, para mim mexer com chocolate. Não, deixa do jeito que tá. Nada como diz a história, nada de tacar um desinfetante na casa toda na cozinha para ela ficar cheirando. Por quê? O chocolate vai puxar. O chocolate não gosta nem de água. Por quê? Se cair uma gotinha de água aqui dentro desse chocolate aqui, ó, esse daqui vai virar uma massa tão feia. Aí a gente já perde o chocolate, aí não vai nem precisar da gente, ele não vai nem funcionar mais pra gente fazer a casquinha. Ele só vai prestar pra mim fazer um recheio ou uma ganache, alguma coisa. Mas pra fazer a casquinha, ele não presta. Tem gente que não consegue fazer temperagem aqui. O que faz? Dá para fazer a temperagem no banho-maria invertido. O Felipe, o chocolate ele puxa tudo. Cheiro, nada de você passar perfume também. Cheiro, o que é cheiro, o chocolate puxa. Cheiro, poeira, tudo. Geladeira tem que estar limpinha somente para ele. Ele puxa tudo para ele assim, sabe? Assim ele... Então... Ai, agora eu esqueci o que eu tava falando. Me perdi, mas bora. Bora aqui que já... Falei demais e deu errado aqui. Voltando aqui então no nosso... Seguindo nossos trabalhos. Quando eu lembrar o que eu estava falando, eu volto aqui e termino. Tá? E também, a casquinha tá pronta a partir desse momento, né? Se é esse daqui que eu vou fazer, é para consumo. Então esse daqui não será... Oi, Vanessa, tem uns minutinhos. A gente já fez temperagem, acabou de fazer. Já vamos começar a fazer o nosso ovo de colher, tá?
A minha mão é super quente, tá? Chocolate, o que que acontece? Ó, deixa eu só pegar um pedacinho aqui e vocês vão ver o que que vai acontecer. Ó, tá vendo? Um pedacinho de nada. Você ia falar sobre banho... Ah, banho-maria invertido. Pronto, bora. Ó, segurei aqui. Ó, o chocolate já derretendo todinho na mão, ó. Só entre os dedos, ó. Já derreteu, ó. Tá? Por quê? A minha mão é muito quente. O que que... Quando a gente está em produção de Páscoa, a gente usa luva pra gente mexer aqui com o chocolate. Porque se eu encostar aqui, a minha casca já vai ficar cheia da minha digital. Então sempre quando for manusear a casca, é bom usar luva, tá? Banho-maria invertido. O que é banho-maria invertido? Vamos derreter o nosso chocolate, ele vai estar lá de entre 45 e 50 graus, né? Que eu já expliquei aqui. Banho-maria invertido. Uma vasilha embaixo com água gelada ou umas pedrinhas de gelo, tá? E a gente vai mexer o chocolate até ele voltar para a temperatura de, aqui veio para 28 graus, que foi o nosso chocolate meio amargo. Então, cuidado no banho-maria invertido, por quê? Para não cair água dentro do chocolate. Tá? Como o chocolate não gosta de água, vai dar errado. Tá? Então ele vai virar uma... Sabe assim, quando a gente está mexendo alguma coisa que vira... Vamos brincar de barro e vamos misturando barro e a gente não coloca mais água, aquilo vira só um... É daquele jeito. Ele vai virar uma bola e não vai prestar mais para você fazer o que você quer, que é a casca do ovo. Então, o chocolate não gosta de água também. Então, vai fazer temperagem no banho-maria invertido, cuidado para não deixar cair água dentro. Gil, é fácil, por que você não faz? Porque se eu fazer, eu vou derramar água dentro. Então, aí eu já não... aí eu já prefiro não fazer, porque eu sei que eu vou derrubar a água dentro do chocolate. Aqui, ó, a gente tem aqui a nossa embalagem do ovo de colher. Ó, a gente já coloca ele aqui. Essa casca é uma casca de um ovo de 250 gramas, tá? Só que eu recheando ele, dependendo do que eu for utilizar, ele só essa banda não vai pesar 250 gramas, ela vai passar de 250 gramas, tá? Então, no caso, se for fazer para venda, o que que a gente vai fazer? Esse daqui será um de 300, então a gente vai precisar de uma balança, tá? Por quê? Porque a gente vai pesar, a gente vai fazer ele todo pesadinho, ó, deixa eu tirar aqui a tara da caixa. Então vamos aqui, a partir do momento aqui, só aqui a minha casca tem 83 gramas. Então a partir daqui eu começo a rechear a minha casca, tá? No caso para venda, por quê? Porque eu quero o meu produto todo padronizado, tá? Eu não quero uma casca com 320, uma com 350 passando. Então, se eu vou vender, eu preciso de padronizar. Se é todos 300 gramas, todo vai ficar com 300 gramas. Então, antes a gente faz o teste, a gente vai fazendo para ver como é que vai ficando a decoração e tudo mais. Tá joia? Aqui a gente começa com o nosso recheio. Aqui eu tenho um bolo de chocolate.
Bolinho. O que a gente precisa fazer? O bolinho tá seco, não tá? Então a gente vai precisar fazer uma calda pra gente dar uma molhadinha nele aqui. Deixa eu pegar o finalzinho da minha... Cadê minha... Pera, deixa eu pegar uma espátula aqui. A gente vai fazer uma caldinha pra gente molhar a massa do bolo. Pra não ficar um bolo seco, né? Ó, a caldinha minha, a base dela é leite condensado e água, tá? Somente, não precisa de mais nada, somente isso. Deixa eu pegar uma colher aqui. Chegou. Aqui, ó, uma caldinha. Para nossa massa não ficar ressecada. Gil, que tanto? Não muito, tá? Por quê? Porque senão vai ficar muito molhado. E o nosso recheio já tá cremoso, então ele não precisa de mais nada, somente, olha esse recheio, ó, tá vendo? Ele tá... E ele já tá com 250 gramas. O que sempre tem aqui em cima, que hoje eu vou ficar devendo? Acho que essa é a minha primeira live que eu tô fazendo com Nucita, que não tem morango. Hoje eu quis... Pode olhar aqui nas minhas lives aqui, que faz tempo que eu não venho aqui. A maioria das minhas lives tem morango. Por quê? Nucita combina muito com morango. Então, quem nunca comeu Nucita com morango, né? É igual aquela piada que eu não confio em gente que não toma café. Então, eu não confio aqui pra nós. Eu não confio quem não gosta de Nucita com morango. E aqui, ó, a gente vai pegar o farelinho. Não é, Kika? Não é. Né, já viu lá a história lá da coisa do café, a piada do café? Mas é mais ou menos isso. Então, se vocês não gostam de Nucita com morango, então eu não vou confiar em vocês. Eu não confio em quem não gosta de Nucita com morango. Aqui o que a gente vai fazer? Aqui a gente vai para a parte da decoração. Aqui a gente colocaria morango. Ai, como eu tô triste. Como eu estou triste. É que hoje eu não fui na academia. Aí na academia já é do lado do mercado. Então eu ia passar no mercado e trazer uma caixinha de morango. Aí eu não fui. Ficamos o nosso... Aí nosso ovo vai ficar sem morango. Nucita hoje sem morango. Hoje
Deixar pra chorar depois. Aqui é o nosso brigadeiro, tá? Somente brigadeiro. Agora a gente vai decorar o nosso ovo. Primeiro, vamos decorar primeiro para depois a gente colocar. Ó, deixa eu mostrar para vocês certinho. Olha isso, ó. A preguiça de ir na cozinha buscar uma colher é grande. Vamos só secar essa. Ó, aqui a gente vai pegar somente um farelinho do bolo. Ó. E a balança desligou. Mas eu lembro que a caixinha tem e estaria 10 vezes melhor se tivesse morango, Kika. Ai, meu Deus, cadê o morango aqui em cima? Eu tenho morango, mas o morango tá congelado. Vanessa, minha boca encheu d'água. Pois é. Agora seria o quê? A gente poderia colocar um morango cortado no meio, aqui. Colocaria um brigadeiro também, tá? A decoração de... Eu não tenho morango e não tenho brigadeiro. Então o nosso ovinho vai ficar assim, ó. Tá joia? Esse é o nosso ovo de colher. Tá joia? Esse é o nosso ovo de colher de Nucita. Eu daria tudo para dar uma mordida nesse ovo. Olha, daria um morango para mim? Você tem morango aí? Onde é que você mora? Você não tem um morango aí na sua casa, não? Queria um morango. Kika, não tem um morango aí, não? A casa da Kika, ela mora mais perto. Então, quem deveria ter um morango era a Kika. Vanessa, você mora na onde? Oi, Lucy. A Vanessa, eu acho que mora longe. Ó, tá quase. Olha aqui, ó, viu? Ele já tá quase cristalizado. Deixar mais um minutinho. Tem, ó, a Kika não tem morango. Ô, Kika. Assim não vale. O meu tá congelado. Não dá. Eu tenho... Eu teria geleia de morango. Moro em São Manuel, interior de São Paulo. Ixi, até chegar aqui eu já comi o ovo. Até chegar aqui não tem mais. Tem a fulaninha querendo fazer bagunça ali.
O que que a gente vai utilizar para a gente fazer a nossa casca trufada? Tá? Na verdade, a nossa não será casca trufada, será somente uma casca recheada. Tá? A gente vai rechear ela com... Aqui, ó. Tá? Com esse daqui que foi o mesmo recheio. Só que ele tá quase num ponto que a gente não consegue quase utilizar para fazer a casca recheada. Por quê? Porque ele tá quase, ó, mole demais. Mas eu acho que vamos colocar mais um pouquinho de Inucita aqui dentro, que ela vai firmar um pouquinho mais, tá? O recheio tem que estar um pouquinho mais firme para na hora que for colocar o chocolate, na hora que for selar a casca, não dá errado, tá? Então, ó, eu peguei mais uma colherada aqui de Inucita, vamos misturar nesse recheio pra gente dar mais uma firmada nele. Eu vou selar com a cobertura mesmo, tá? Por quê? Porque o chocolate, se for para selar, eu vou ter que temperar somente menos de 100 gramas de chocolate. Ó o recheio como já ficou diferente, ó. Olha o ponto dele já, ó. Já tá caindo em blocos. Ele tava caindo quase que como é que fala? Escorrendo, né? Agora ele já tá caindo em blocos. Então, já tá num ponto bom pra gente usar. Mas ali estamos fazendo errado, não. Vamos agilizar Vamos agilizar o nosso aqui. O que a gente vai usar? A gente vai usar a casca. Se ela ainda não cristalizou, não tem problema. Por quê? Porque a gente vai levar para a geladeira de novo. Então, no que a gente for levar para a geladeira, ele vai terminar de cristalizar na geladeira. A gente vai levar assim, então, assim mesmo é que a gente vai precisar da casca. Ó, a casca. Deixa eu já derreter aqui a cobertura pra gente fechar o recheio. Tá? Lembrando que tem que respeitar os espacinhos aqui, ó. Tá? Principalmente aqui em cima. Olha isso. Agora a gente taca-lhe recheio aqui dentro. Isso é um creme de avelã, é isso aí mesmo. Ó, a gente faz assim, ó, tá? Com a casca trufada, tá? Aqui vai ser a nossa casca trufada porque ela é a nossa casca recheada, na verdade, né?
todo recheado. E agora a gente vem com a cobertura, tá? Eu vou usar porque ela vai ser mais rápido pra gente só fechar a casca, tá? A gente vai usar, vou até fazer assim, ó. Essa parte é super importante porque pra gente selar todo o recheio lá dentro da casca. Ó, prontinho, casca selada. Vamos para essa agora. Prontinho. Agora a geladeira para finalizar a cristalização. Eu vou colocar até aqui no freezer. Estou fazendo uma coisa errada, mas tudo jóia. Vocês ouviram o que eu disse? Eu coloquei no freezer só para adiantar o processo, tá? Para ir mais rápido aqui, para a gente finalizar, tá? Por quê? Para a cristalização da casquinha, a gente leva o chocolate para geladeira, nunca para o freezer, tá? Ou congelador. Nunca a gente coloca lá a casquinha na forminha para cristalização, tá? Somente a gente leva para a geladeira, na parte de baixo da geladeira, para fazer a cristalização. Eu coloquei lá em cima só para andar mais rápido aqui, para a gente não perder muito tempo aqui, tá? Enquanto isso, se vocês tiverem perguntas sobre, vamos, agora é a hora, enquanto que termina lá. O que a gente vai utilizar ali? Temos, ó, tá? Então, vamos fechar um ovo, olha aí que legal. Os meus laços eu não tenho, então a gente vamos improvisar um laço aqui pra gente amarrar aqui, tá? Então deixa eu caçar aqui uma fita que eu tenho aqui que como diz assim, já achei a fita. Vamos fazer com essa daqui, ó. Vamos fazer com a fita de cetim. Vamos fazer, eu acho que eu tenho a vermelha. Será que eu tenho vermelho? Para combinar com a nossa lucita. Não sei se eu tenho vermelho. Eu acho que não. Tem azul, rosa, pink, preta, vermelha. Olha. Temos. Vamos tirar um pedaço? Eu acho que desse tamanho dá pra gente amarrar, né? Vamos colocar duas.
Aí eu cortei um negócio errado. Ave Maria, como é que se corta esse... Ah, aqui. A pessoa não sabe cortar uma coisa de um laço. Cortei errado de novo. Aí. Vou ter que. Sabe aquelas. Na casa de vó, quando a gente ia antigamente, que tinha uma, um potinho cheio de agulha e linha? Aqui eu vou ter que fazer diferente. Aqui eu tenho que arrumar um potinho para me colocar todas as minhas fitas que eu tenho. Eu tenho que arrumar um potinho para colocar todas as minhas fitas. Ó, o nosso ovo de colher, o que que acontece? Eu coloquei... É verdade, Kika. Aqui eu já não tenho mais espaço. Eu coloquei um pouquinho acima do que era para colocar aqui, de recheio e o nosso brigadeiro, tá? Porque, ó, quando eu for fechar, vai pegar no nosso brigadeiro, ó. Olha, tá no limite, ó, da caixa, tá vendo? Ó, vai pegar em cima da decoração. Então, vou deixar abertinho pra gente tirar uma foto. Vou deixar ele abertinho assim, porque se eu fechar, eu vou estragar todo o trabalho aqui de bico que a gente fez, tá? Vamos aqui. Todos os ovos, a gente sempre coloca aquele copinho embaixo. Mas, aquele copinho, às vezes, aquele copinho eu acho que é um gasto desnecessário. Né? Por quê? Porque só coloca lá o ovinho e pronto. Então a gente não vai usar o copinho. Eu tenho, tá guardado. Mas a gente não vai usar o copinho que é o fundo para colocar aqui no ovo. Tá joia? A gente não vai colocar. Vamos usar ele mesmo abertinho, que vai ficar legal do mesmo jeito. Será que já cristalizou? Deixa eu passar uma água na mão, tá? O chocolate. Aí agora a gente fica nessa ansiedade. Será que cristalizou? Será que não? Será que cristalizou? Será que não? Aí quando for tirar, não cristalizou ainda. Primeira casca, tá? Ó, só tem só um pontinho, ó. Cuidado, tá vendo? Ó, só tem só uma para finalizar. O que que acontece? Se eu tirar agora, essa parte vai ficar manchada. Mas não tem problema. Nem ficou manchada, já vai. Já caiu, já despencou no chão. Deixa eu pegar aqui assim. Ó, deixa eu mostrar pra você. Aqui, ó. Viram que ela fica manchada? Tem que esperar ela ficar totalmente opaca, tá? Totalmente, por quê? Porque senão acaba isso. A casca acaba ficando manchada por causa disso.
E aqui a gente já tem a nossa primeira, a casca do nosso ovo. Eu vou passar aqui só essa espátula, ó. Só pra gente acertar aqui, ó. Que é pra na hora da gente fechar, isso aqui vai dar errado. Já sujei tudo ali. Vamos buscar outra. Espero que já esteja finalizado a cristalização. A cristalização. Essa daqui, às vezes, é um pouquinho mais difícil de tirar. Por quê? Porque ela é de coração, ó. Às vezes ela é um pouquinho... mais difícil de tirar. Ó. E ela fica, ó. Cheia de coraçõezinhos aí. Ó, deixa eu só passar aqui para acertar. Aqui. O que eu tenho aqui? Ó, aqui eu vou tentar passar aqui só na pontinha dela, que é a cobertura pra gente fechar. O trabalho é certo. Às vezes nem precisa passar aqui. O que é? A gente vai esquentar uma forma com a boca para baixo, a forma para baixo. Aí a gente vai pegar a casca e encostar no fundo da forma. Tipo assim, a gente esquenta uma base, a forma aqui, a gente pega essa base, esquenta ela aqui e depois junta as duas e as duas colam e formam o ovo. Aqui vamos só passar aqui, ó, a cobertura aqui do ladinho. Só passar do ladinho aqui, ó. Do ladinho não, aqui em cima, ó, a cobertura. Eu acho que a minha forma, eu acho que eu fiz errado. Não que eu fiz errado. A forma deu... Meu ovo ficou com um buraco, ficou com um pedaço para trás. Meu ovo ficou com um pedaço para trás. O importante é que o importante é fechar nosso ovo aqui. Se a parte fica feia. É que eu tô fazendo assim, tá gente? Vai ficar feio essa parte. Mas essa parte ninguém vai ver. Vai ficar tampadinha, então não tem problema de ficar... Somente para o nosso ovo colar. Tá? O que a gente vem agora? O que a gente precisa? A gente precisa agora de um papel chumbo, tá? Esse daqui não é papel alumínio. Muita gente confunde papel alumínio com papel chumbo. Tá? Pelo amor de Deus, não é papel alumínio.
quando a gente faz as cascas e vai guardar, a gente envolve elas com papel chumbo. Nunca a gente vai envolver com papel alumínio, tá? Papel alumínio ele é mais áspero. Aí vai fazer com que a nossa casca fique toda arranhada, tá? O papel chumbo não, ele é macio. E agora, ó, a gente vem aqui. O nosso ovo está pronto. Ai, minha mão fica toda só o grude de chocolate. E agora é o que? Uma vez fechou, uma vez encaixou as duas cascas, o nosso ovo já está pronto. Então agora a gente vem para a embalagem. Aqui a gente vem, ó, puxando, tá? Por quê? A gente vai alinhar já nem quero mais nem abrir. Eu já não quero nem abrir mais esse ovo. Podemos pular essa parte de abrir o ovo, gente? O que vocês acham? Oi, Isabel. E o nosso ovinho está pronto. Vamos só colocar mais um aqui por cima, que é a vermelha. Ou não? Não, vamos colocar não. Ou a vermelha ou essa. Vamos deixar só a rosinha mesmo, que tá bonitinho. Ó, e assim... Ó. Ia tentar fazer uma sobreposição, mas não vai ficar legal. E assim a gente tem o nosso ovo trufado de nucita. E a gente tem o nosso ovo de colher. Ó. E a gente tem a casquinha tá se desmanchando. A caixinha tá se desmanchando aqui. E a gente tem o nosso ovo de colher também aqui, ó. Ovo trufado, a casca recheada e o nosso ovo de colher. Só faltou o meu morango. Ninguém quis trazer o morango aqui pra mim. E com isso a gente... Deixa eu limpar aqui. E com isso a gente finaliza. Gostaram? Se tiverem dúvida depois, vocês escrevam a dúvida de vocês abaixo no vídeo, tá? Que vai ficar salvo.
tá? Que eu venho